Vamos ler todo mundo numa só voz, hein? 1, 2, 3. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Pode passar? Um pouquinho? Opa! Não. Termina o versículo aí, irmão. Para que em mim vocês tenham paz. Como é que continua o versículo? No mundo vocês terão, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Vamos repetir só esse finalzinho aqui, ó. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Amém? Pode tomar o seu assento. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, no próximo domingo a gente entra no último quadrimestre do ano, né? Acredite se quiser, domingo que vem já é setembro. E é interessante, eu não sei como é que você pensa, mas algumas pessoas, elas têm a mania de achar que o mês de agosto é quase um mês eterno, sabe? Parece que ele tem 72 dias, né? Ele é um mês comprido, né? E muita gente pensa isso, né? Porque trata-se de um mês de retomada, né? Algumas pessoas, boa parte, tiram um período de férias em julho, e aí quando volta em agosto, bate às vezes um desânimo, né? E o mês de agosto não tem nada de especial, tá? O que acontece é que a essa altura parece que o gás vai acabando, sabe? Sabe quando você compra aquele refrigerante, deixa na geladeira por muito tempo? Na hora que você vai tomar, parece que está sem graça, vai sumindo o sabor, vai ficando ruim, não é mesmo? E tem gente que quando chega no mês de agosto, ela fica com as expectativas um tanto frustradas. Ela fala assim, já chegou em agosto, eu não emagreci, eu não juntei dinheiro, eu enrolei com o meu plano de leitura bíblica, estou em crônicas, e aí parece que as coisas não estão avançando como a gente gostaria. E aí ela vai desanimando. Ou talvez o desânimo vem por conta de algum acidente de percurso, né? Você estava planejando algo e de repente seu carro estragou. Você fez uma dívida que não podia pagar. Alguém adoeceu. As suas notas lá na escola, na faculdade, não foram como você imaginava. Então, por causa disso, você está hoje desanimado. Eu lembro quando liderava o Comep, né, a gente fazia uma pesquisa de campo. O mês de agosto era o mês que mais tinha líder de jovens querendo entregar o cargo, porque estavam cansados, né? E a gente vai ver na igreja também não é tão diferente. As pessoas tendem a ir desanimando. Pois bem, eu não sei se você se encontra desanimado ou desanimado, mas nessa noite eu quero, à luz da palavra de Deus, te ajudar a animar. Amém? Ou talvez você não está desanimado, mas você convive com alguém desanimado, e isso é muito difícil. Porque, às vezes, irmãos, é mais fácil a gente desanimar ouvindo a história dele do que a gente animar ele ou ela. Você concorda comigo? Então, nessa noite, né, a palavra que nós temos para você nessa noite é vencendo o desânimo. Amém? Vamos lá? Como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa fazer é diagnosticar o porquê do desânimo. E o texto que a gente leu diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Né? Esse versículo parece que a gente não acha na caixinha da promessa. Né? Olha só, tem uma promessa para a sua vida, você vai ter aflição. Não, não tem. Você não vai achar isso lá. Mas isso é uma verdade, irmãos. Infelizmente, no mundo nós teremos aflições. Jesus aqui está dizendo o seguinte, que o mundo não é um lugar perfeito. No mundo a gente tem problemas. No mundo a gente tem dificuldades. Infelizmente, algumas coisas não vão dar certo. Ou melhor, infelizmente, algumas coisas vão dar muito errado. Mas sabe por quê? Porque nós estamos no mundo, né? E nós, estando no mundo, nós não podemos olhar para o mundo. Mas como fazer isso, pastor? Isso é tão difícil, né? É provável que o fruto do nosso desânimo seja justamente porque a gente está olhando para o lugar errado. Então, nessa noite, eu quero, à luz da palavra de Deus, te ajudar a olhar para o lugar certo. Amém? Amém? Você crê nisso? Amém? E nesse momento eu preciso de ajuda. Eu preciso de 4 homens para me ajudar a pregar aqui, né? Então, eu queria ver se vai ter algum voluntário, senão eu vou nomear aqui. Ó. Tem 4 lugares para vocês aqui, tá bom?
O David já está rindo, ele vai vir, né, David? Aê, glória a Deus. O Breno também vai vir, que está rindo ali atrás. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Já chamei 2 jovens solteiros, agora deixa eu chamar uns casados para dar um peso aqui, né? Amém? Ok. Irmão Enio está ali olhando torto também, vai vir? Vem cá, irmão Enio. E deixa eu ver quem mais aqui. Tem uma vaga ainda, né? Ok, tem uma vaga. Deixa eu ver aqui. Ô, Tiago, vem cá também, então, Tiago. Amém? Ok, aqui esse pessoal vai me ajudar a pregar hoje, tá bom? Amém? Glória a Deus. Aqui, eu vou te dar um microfone que você vai me ajudar a pregar. Você está achando que não? Esse aqui não dá, né? Cadê o outro? Pega o que o Breno usou. Cadê? Amém? Tudo bem aí? Para começar, vocês vão ganhar um nome novo, tá bom? Amém? Ok, glória a Deus. Então vamos começar por aqui. Pega o microfone, você. Eu queria apresentar para vocês Josué. Como é que é o seu nome? Josué. Josué. Então, Josué. Então, o que aconteceu com Josué, irmãos? O que aconteceu com Josué? Né? O Josué vai falar para a gente, né, que muitas vezes o nosso desânimo é fruto dos desafios que nós temos à frente. Às vezes o desafio é muito grande, né, Josué? É verdade. É verdade. Né? Principalmente quando você tem que suceder um tal de Moisés, não é mesmo? Mais tenso ainda. Hã? É mais tenso ainda. É mais tenso ainda, porque você olha para o desafio e fala assim, Moisés veio até aqui, e agora o que eu vou fazer? Né? Então, o Josué, ele por um momento ele ficou desanimado, falou assim, pastor, de onde é que você tirou isso? Se você for ler o livro do Josué, lá o capítulo 1, você vai ver Deus dizer pelo menos 3 vezes, seja forte e corajoso. Deixa eu falar, para Deus falar 3 vezes, seja forte e corajoso, você não estava melhor do ânimo, estava? De jeito nenhum. Então, irmãos, o que acontece? Né? O Josué, ele teve que ouvir seja forte e corajoso várias vezes, e é provável e até aceitável, né, que o Josué tivesse desanimado. Triste, porque o Moisés morreu, era sua referência. Né? É provável, é normal alguém ficar de luto quando perde um amigo, quando perde uma referência, quando perde um mentor. Né? E para não bastar isso, ele deixou só 2 milhões de pessoas para você cuidar. Né? E aí falou assim, agora é com você. Né? E muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos como Josué. Nós chegamos à frente de desafios e a gente fala assim, o desafio é maior que a minha capacidade. Será que eu vou dar conta desse trabalho novo? Será que eu vou dar conta da vida de casado? Será que eu vou dar conta da faculdade? Será que eu vou dar conta de enfrentar essa função nova na igreja? Então, algumas pessoas até fogem de novidade. Você já viu aquela pessoa que não quer novidade de jeito nenhum? Ela quer que tudo esteja no devido lugar, porque ela tem medo de desafios. Né? E talvez o Josué passou por isso um dia. Mas eu queria apresentar um outro amigo para vocês. Amém? Vamos lá. Agora eu queria apresentar meu amigo Elias. Como é que é seu nome? Ixi, até falhou a voz Elias. agora. Elias. E o que aconteceu com o Elias? O Elias, ele desanimou por causa do medo. Né? Faz uma cara de medo aí. O Elias desanimou por causa de medo. E é interessante, sabe por quê? Porque o medo veio depois de uma grande vitória. Por quê? Porque ele derrotou 400 profetas de Baal. E ele derrotou, ele colocou, ele fez, né? Ele orou e o fogo caiu do céu, irmão. Você consegue imaginar uma cena como essa? Só que depois disso tinha a tal da Jezabel, né, Elias? Eita, Jezabel. Felizmente. A Jezabel falou assim, vou matar o Elias, eu quero o Elias morto, né? E aí, o que aconteceu com o Elias? Morri. Morreu de medo, né? Porque, de fato, ele não morreu, mas ele saiu correndo. Ele teve que se esconder. Né? Então, o desânimo tomou conta da vida dele por causa do medo da morte. E sabe, muitas vezes, o que faz a gente desanimar é o medo. Você abre o aplicativo do banco, você vê aquela luz vermelha e fala assim, eu não vou dar conta de pagar isso aqui, não. Né? Às vezes, a fatura do cartão de crédito, você chega e fala assim, eu estou achando que eu sou filho de quem? Para gastar isso tudo. Né? Ou então, o medo acontece porque alguém da família adoece. E aí a gente fica com medo de perder. Ou talvez por causa do desemprego. Né? Então, algumas coisas dão medo na gente e a gente fica até igual Elias, querendo morrer.
a gente perde a vontade de viver. E o medo, assim como o desafio deixou Josué desanimado, o medo deixou Elias desanimado. Mas há ainda uma terceira forma de desânimo que eu queria compartilhar com você nessa noite. E sabe, o motivo do desânimo agora é a frustração. Só que o personagem que eu vou falar para você não tem nome na Bíblia, então a gente vai ter que usar a criatividade. Né? Lá no livro de Esdras, capítulo 3, vai falar só uma característica dele, que ele era velho. Né? Então, vamos pensar no nome de velho bem legal? Vamos lá? Vamos lá? O que vocês acham de Matusalém? Hã? Matusalém é um nome legal, né? Então, eu queria apresentar para vocês meu amigo Matusalém. Como é que você chama? Matusalém. Não, faz a vozinha de velho. Matusalém. Matusalém. Aê. Então, esse aqui é o Matusalém. E sabe por que o Matusalém ficou desanimado, irmãos? Por causa da frustração. O livro de Esdras, no capítulo 3, vai falar que está acontecendo uma grande construção. Né? Você lembra da construção? Lembro. Lembra, né? Então, o que o pessoal estava construindo mesmo? O templo, né? Então, para não deixar ele... Então, o pessoal estava construindo o templo. E aí os jovens estavam animados. Uhul! A gente está construindo o templo! Glória a Deus! Só que o Matusalém lembrou do templo antigo. E o templo antigo era bonito? O templo de Salomão? Era bonito. Era bonito, né? Cheio de ouro, né? E aí quando você viu aquele templo mequetrefe de madeira, o que você fez? Me frustrei. Chorou. Chorei também. Chorou muito. Ficou desanimado, né? Então, por conta da frustração, né, o Matusalém ficou desanimado. E sabe, a frustração é algo que nos acompanha. Se você tem um carro para vender, você fala assim, eu quero vender por 50 mil. Se o pessoal só paga 40, você vai se frustrar. Ou então imagina que você faz uma festa, você chama 200 pessoas. Aí aparece 50. Você vai se frustrar. Ou então, se o seu chefe fala assim, esse mês vai vir um aumento de salário, você fala assim, vai vir 1.000 de aumento, né? Aí chega o final do mês, vem R$100 de aumento. O que acontece? Você vai se frustrar. E é interessante que as frustrações são conforme a nossa realidade. Você já viu? Imagina alguém que nunca teve um carro. Se ela ganhar um carro popular, como é que vai ser a reação dela? A glória! Aleluia! Né? Mas imagina um cara que anda só de carro importado, ganhando um golzinho manual, sem vidro elétrico, só seco. Ele vai ficar frustrado. Por quê? Porque a frustração, muitas vezes, ela é baseada na nossa realidade. Então, o que aconteceu? O Matusalém ficou olhando para trás, ficou olhando para o templo, e por isso ele se frustrou. Porque o que ele estava vendo agora não parecia nada com aquilo que ele esperava, com aquilo que ele tinha visto em outro momento. Mas há ainda um quarto motivo de desânimo que eu queria falar com você nessa noite. E agora eu queria apresentar para vocês meu amigo Salomão. Como é que é o seu nome? Salomão. Não, vamos bater palma para o Salomão, gente. Que nós temos um rei entre nós, irmãos. Só glória. Aleluia. Né? Então nós temos um rei entre nós. E o que fez o Salomão ficar frustrado, desanimado, sabe o que foi? Tédio. O Salomão ficou entediado. Um dia, né, o que acontece? Né? O Salomão chegou numa época da vida que ele já tinha experimentado de tudo, mais até do que deveria, né, Salomão? É verdade. Já tinha experimentado de tudo, já tinha ido em todos os lugares, já tinha comido todos os pratos, já tinha experimentado até, igual o Martinho da Vila lá, né? Já tinha experimentado mulheres demais da conta, né? Já tinha experimentado os prazeres, e aí ele chegou a uma conclusão, né, que está lá em Eclesiastes, né, no capítulo 1, versículo 9, né? Ou melhor, é 1,9, deixa eu lembrar. Até me perdi aqui, tá vendo? 1,8. Eclesiastes 1,8. Né? Ô, Salomão, você consegue ler isso, Salomão? Vamos lá. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode imprimir. Isso. Os olhos que se fartam de te ver, nem os ouvidos que se enchem de ouvir. Sabe aquela pessoa que está fazendo a mesma coisa já tem uns 10 anos? Todo dia ela levanta, a rotina dela é a mesma. É possível que um dia ela se desanime, porque ela não aguenta mais. Né? Ou talvez você, não tem nem 10 anos que você está fazendo não, mas você já desanimou.
Porque falta novidade, falta uma nova perspectiva, né? E por conta de você estar repetindo a mesma rotina, os mesmos problemas, as mesmas coisas todos os dias, talvez você ficou igual Salomão. Você ficou entediado. Então perceba que todos eles, o Josué, Elias, Matusalém, o Salomão, todos eles ficaram desanimados por um simples motivo. Porque eles estavam olhando para o mundo. Porque no mundo nós teremos aflições. Irmãos, eu poderia citar aqui 6, 7, até 10 motivos pelo qual você poderia estar desanimado, mas eu quis resumir nesses 4 aqui, até para não ficar cansativo. Sabe? Mas se você for olhar, nesse momento eu queria convidar você que está desanimado a refletir sobre qual é a origem do seu desânimo. Sabe? Você vai perceber que o seu desânimo está acontecendo, você está olhando para o lugar errado. Porque você está olhando para o mundo. E se você olhar para o mundo, você vai ter frustração, você vai ter medo, você vai ter tédio, você vai ficar apavorado, né, diante dos desafios, sabe? E todas essas coisas poderão te desanimar. Então, nessa noite eu queria perguntar, qual que é a origem do seu desânimo? Será que o seu problema é que você está diante de um desafio que aparentemente é impossível para você? Ou será que a raiz do seu desânimo tem a ver com medo? Ou talvez o seu desânimo seja por causa da frustração, ou até mesmo do tédio. É importante que você faça essa análise. É importante que você pense a respeito dessas coisas. Sabe, a boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que pode ser diferente. Você pode ter chegado aqui desanimado, mas em nome do Senhor Jesus, você vai sair daqui animado. Amém? Você que me escuta agora pela internet, talvez você está desanimado aí na sua casa, onde quer que você esteja no seu trabalho, mas eu quero te dizer que as coisas podem ser diferentes na sua vida, né? Você pode ter uma nova perspectiva, você simplesmente precisa entender como você deve reagir. Então, primeiro a gente tem aqui um diagnóstico, certo? Primeiro, então, o médico, primeiro ele vai olhar os sintomas para depois ele avaliar o tratamento. Então, a gente já viu os sintomas, a gente já viu o problema, e agora eu queria pensar com você como é que a gente vai avançar. Então, vamos voltar para o nosso texto básico, João 16, 33, parte B. Depois de Jesus dizer que no mundo nós teremos aflições, ele vem dizer depois o quê? Passa aí, por favor. Mas tenham coragem. Em algumas versões vai estar assim, ó, tenham ânimo, ou tende bom ânimo. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte, que a gente não pode se dar por vencido. Que a gente precisa levantar a cabeça, nós não podemos entregar os pontos. O que a gente precisa é avançar, a gente precisa reagir. Sabe, é aquela história de olhar para o copo meio cheio ao invés de meio vazio. Tudo trata-se de perspectiva. Quer ver? Vamos voltar nos nossos personagens para avaliar como é que eles reagiram ao momento de desânimo na vida deles. Josué, vamos começar com Josué de novo. O Josué tinha 2 opções. Ele podia se apegar à capacidade pessoal. Como é que é a sua capacidade pessoal? Fraca. É fraca, né? Ele poderia olhar e falar assim, o Moisés falava com Deus face a face. E o Moisés não conseguiu levar o povo para a terra prometida, ele só trouxe o povo até aqui. Se o Moisés, que tinha intimidade com Deus, não conseguiu chegar no lugar desejado, quem sou eu? Né, Josué? Não foi isso que você pensou? Exatamente. Então, meus irmãos, o que acontece então é que o Josué agora, ele pensou assim, mas eu posso olhar numa outra perspectiva. Eu posso olhar pensando em quem trouxe o Moisés até aqui. Né? E aí, se ele olhar nessa perspectiva, as coisas vão ser diferentes. Então, ele não tinha que olhar para o tamanho do desafio. Ele tinha que fazer o desafio olhar para o tamanho do Deus dele. E aí, numa certa feita, ele fez isso. E aí, olha, você lembra o que você disse? Tá lá no seu livro, Josué.
capítulo 1, versículo 13. Né? Vamos lembrar as suas palavras? Vamos? Lembrem-se do que Moisés, servo do Senhor, ordenou a vocês, dizendo: O Senhor, seu Deus, está dando descanso a vocês e lhe dará esta terra. Sabe, era como se Josué dissesse a si próprio e as pessoas ao seu redor: Pessoal, a gente vai vencer. E a gente vai vencer não é porque eu sou bom. A gente vai vencer não é porque eu sou o aprendiz do Moisés. A gente vai vencer porque Deus está do nosso lado. Porque nele nós podemos todas as coisas. Porque nele nós somos mais que vencedores. Amém? Então, como é que Josué venceu a desconfiança? Confiando no Senhor. Confiando em Deus. E assim, o Josué se animou. Cadê agora a cara de animado? Eita glória! Agora vamos falar do Elias. Como é que o Elias venceu? Sabe, Elias, quando estava com medo, ele teve o sentido até alterado. Sabe? Ele achou que ele estava sozinho. Achou que era a última Coca-Cola no deserto. Assim, olha só, eu estou aqui sozinho. Eu sou o único profeta vivo aqui, Senhor. O Senhor não tem dó de mim, não. Né? Não foi assim, Elias? Verdade. E aí, sabe, aí Deus levou Elias para o meio do deserto. E aí teve um show pirotécnico. Você lembra do show? Que show, pastor. O show teve vento forte, rocha quebrando, terremoto, fogo. Eita glória! E aí depois veio um sussurro. E aí no sussurro Deus falou para Elias, você lembra, né? Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Eu não te mandei vir para cá, não. E aí, sabe, o Elias então fala assim, Senhor, é porque eu estou com a vida muito triste. Tem um pessoal querendo me matar aí. E aí eu não sei o que eu podia fazer, eu não sei para onde ir, sabe? E aí é interessante que Deus ouve o Elias questionando. E Deus não responde Elias diretamente. Sabe? É como se Deus fosse assim, Elias, você está na frequência errada. Levanta daí, eu tenho uma missão para você, você tem coisa para fazer, tem coisa para trabalhar. Aí, já que você perguntou, aí Deus falou com ele lá em 1 Reis 19, 18. Vamos lá? Lê para nós, Elias, o que Deus falou para você aquele dia? Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Então o que Deus está dizendo para Elias é o seguinte, Elias, você não precisa ficar com medo. Porque eu não estou cuidando só de você. Eu estou cuidando de você e de pelo menos outros 7.000. Então, sabe, da mesma forma que você, existem outras pessoas fiéis, sabe? Então, o que você precisa é ser obediente. O mesmo Deus que cuida dos 7.000 é o Deus que cuida do Elias. Sabe? E então, o que Deus está querendo dizer para ele é o seguinte, sabe como é que você vai vencer o medo? Através da obediência. É através da obediência que você vai ter o seu ânimo renovado. Amém? Então agora voltemos as nossas atenções sobre a frustração no Matusalém. Pior que não tem nem fala para você aqui agora. De tão frustrado que você está. Os velhos, né, choravam durante a reconstrução do templo. Eles estavam lembrando, nossa, mas o primeiro templo era tão bonito. Salomão colocou ouro aqui, ouro ali, não sei o quê, a cortina era assim, e a passarela era assim, e o negócio brilhava, e a luz batia assim, o negócio, sabe? E aí ele foi ficando desanimado. Ele foi falando assim, esse templo, olha só, olha esse templo, não está nem perto daquilo que aconteceu. Mas aí ele pensou, mas sabe o que é interessante? É porque agora tem templo. Por alguns anos, nem templo tinha. A destruição foi tanta
que não tinha nem lugar, mas onde as pessoas adoravam ao Senhor. Sabe, mais importante do que a beleza do templo é quem está dentro do templo. Então, sabe, mais importante do que quanto veio é de quem mandou. Porque se Deus mandou, é o suficiente. Porque se Deus mandou, é o que nós precisamos. Se Deus mandou, é o que vai nos satisfazer. Então, sabe, então o que fez o Matusalém deixar a frustração de lado foi ele entender que o que tinha de mais importante não ia faltar no templo. Não ia faltar a presença de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, pode faltar dinheiro, pode faltar recursos, pode faltar saúde, pode faltar amigos, pode faltar emprego, pode faltar qualquer coisa na nossa vida. O que não pode faltar é a presença de Deus na nossa vida. Porque se Deus estiver presente, não há frustração que aguente. Sabe? Porque Deus é maior do que qualquer frustração. Deus é maior do que qualquer expectativa. Então, o que alegrava o coração de Matusalém é porque havia um novo lugar de adoração, onde o próprio Deus se fez presente. Amém? Amém. Por fim, vamos pensar como é que nós podemos vencer o desânimo originado do tédio. Salomão chegou numa época da vida que ele olhou e falou assim, está tudo repetitivo, está tudo cansativo, sabe, as coisas, não tem nada novo debaixo do sol. Entretanto, ele continuou as análises, né? Não foi? Sim, você fez? Verdade. Continuou lá, né? Você vai ver as análises do Salomão lá no livro que ele escreveu, Eclesiastes, tá? Capítulo 1, 2, 3, até chegar no 12, né? Não é do 13, até chegar no 12. E aí no 12 tem a conclusão sua. Você lembra da sua conclusão? Faz tempo, né? Faz tempo. Então, vamos colocar na tela para ele lembrar aqui, Eclesiastes 12, versículo 13, por favor. Viu? É forte o negócio. É muito tempo. É muito forte. tempo. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de cada pessoa. Sabe, o Salomão chegou no momento da vida que ele pensou assim, debaixo do sol, os problemas são os mesmos. Debaixo do sol, a canseira é a mesma. Debaixo do sol, as expectativas são as mesmas. Debaixo do sol, há sofrimento, há choro, há tristeza. Mas acima do sol, as coisas mudam. Sabe, acima do sol está aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem. Acima do sol, a novidade de vida. Então, se há algo que nos motiva enquanto a gente está ainda debaixo do sol, é a vida eterna. É a vida que nós teremos acima do sol. Então, meus irmãos, sabe, o que Salomão conclui, e como ele vence o tédio, é ele pensar na novidade que está por vir. Sabe, o Salomão venceu o tédio olhando para amanhã, e o amanhã não foi aquele amanhã que nós sabemos, mas é o amanhã que o Senhor reservou para mim e para você. É o amanhã centrado na eternidade. É o amanhã que nós chamamos, sabe, de vida nova. É o amanhã onde nós estaremos na nova Jerusalém, na Sião celestial. Então veja que, sabe, não importa a origem do seu desânimo, há um remédio para o seu desânimo. Vira para o seu irmão do seu lado e fala assim, tem um remédio para o seu desânimo. Eu tenho um remédio para o seu desânimo. Sabe, houve um remédio para o Josué, houve um remédio para o Elias, houve um remédio para o Matusalém, houve um remédio para o Salomão, e há um remédio para você também.
em nome de Jesus. Se você se sente incapaz como Josué, você pode se lembrar, sabe, que a capacidade de vencer qualquer problema, ela não vem de você, mas ela vem do Senhor. Se você se sente com medo como Elias, você pode lembrar que é Deus quem guarda os seus. É Deus que guarda aqueles que o amam e aqueles que o temem. Se você se encontra frustrado como Matusalém na reconstrução do templo, sabe, você deve se lembrar que maior que a nossa frustração deve ser a nossa motivação para adoração. Maior que a nossa expectativa é o Deus que nós servimos. E se você se encontra entediado como Salomão, sabe, hoje nós podemos nos lembrar que Deus tem novidade para mim e para você acima do sol. E olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e não subiu o coração do homem o que Deus tem reservado para mim e para você. Amém? Então as coisas podem ser diferentes. Sabe, vamos voltar lá em João 16:33, parte B, por favor. Lembra? Jesus diz: eu tenho-vos dito isso para que em mim vocês tenham paz. No mundo, tereis aflições. Então, nisso a gente vai diagnosticar o problema. Mas tenham coragem, nós vamos reagir. Eu venci o mundo. Aleluia. Jesus manda te dizer hoje: eu venci o mundo. Aleluia. Irmãos, sabe, essa simples, mas profunda afirmação já devia ser o suficiente para você sair daqui animado, sabe? Jesus venceu o mundo e nele nós somos mais que vencedores. Então nós não temos razão para andar desanimados, amém? Sabe o Salmo 121, versículo 1 e 2, ele vai falar sobre a peregrinação do povo que ia adorar o Senhor em Jerusalém. As pessoas iam a pé, cheio de bicho, cheio de gente, e aí, sabe, era uma caminhada longa que poderia durar alguns dias, mas quando eles olhavam lá no monte, eles viam o templo do Senhor, e quando eles viam o templo do Senhor, eles se lembravam do próprio Deus, e então eles cantavam: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, porque só Ele venceu o mundo. Amém? Você crê nisso? Então, o Josué, vamos lá no Josué de novo, e agora a gente vai fazer agora para você ir embora, você vai levantar animado aqui em nome de Jesus, tá bom? Então, o Josué, eu penso que o dia que o Josué estava conversando com Deus, sabe, ele olhou, ele estava de luto, irmãos. Moisés morreu. Foi. É verdade. Foi difícil, não foi? Muito triste. Ele ainda estava sentindo o peso da responsabilidade que vinha à frente. Sabe? Só que, diante de tudo aquilo, ele poderia olhar para o céu, ele poderia olhar para os montes que ele ainda ia conquistar e dizer: eu não preciso me desanimar. Vamos lá, vou soprar agora. Eu não preciso desanimar. Eu não preciso desanimar. O desafio na minha frente, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém. E aí o que aconteceu? Vencemos. Vencemos. Aleluia. Obrigado. E o Elias? O Elias falou assim: eu não preciso. Sabe? Depois ele teve uma conversa com Deus. O pau quebrou lá, não teve um show pirotécnico. Foi divertido. Deus veio com aquela vozinha mansa. E aí o Elias também falou assim: ó, Eu não preciso ter medo, porque o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. sabe, da mesma forma, o Matusalém, após contemplar aquela obra, sabe? Esse salmo aqui fala justamente do templo, olha pra você ver, que legal. E o Matusalém olhou e falou assim: sabe, por muito tempo as pessoas olhou para os montes e elas perderam a esperança. Mas agora, quando elas olharam para o monte, elas vão ver o templo. Você ajudou a construir, Matusalém.
E agora elas vão poder voltar a dizer, Salmo 121. O que está escrito no Salmo 121, Matusalém? Você lembra ainda? Lembro. Cadê a cola? Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E o Salomão? Salomão foi... Ele veio um pouquinho antes, irmãos. Foi ele que construiu o templo que o povo fez o Salmo. Né? Então, como é que ele poderia ser animado por isso? Como é que ele poderia, sabe, olhar para essa situação e ver... e ser motivado? Sabe? Porque quando ele olhava para o templo que ele mesmo foi o responsável pela construção, ele não via simplesmente um prédio. Ele via uma obra que representava um Deus que é eterno. Então ele também poderia olhar para aquele templo e dizer: eleva os meus olhos. Eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro. Meu Porque socorro. isso vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém. Você pode aplaudir os nossos personagens também? Obrigado, gente. Viu? A pregação hoje foi de grupo. Tá vendo? Amém? Mas deixa eu finalizar. O Deus que venceu o mundo, o Deus que fez o céu e a terra, é o Deus que vai me ajudar, que vai te ajudar a vencer o desânimo. Sabe? Hoje pela manhã, né, se você não veio, você perdeu, mas você pode conferir depois lá no YouTube. O Tiago pregou baseado no Salmo 30, versículo 5, que na parte B vai estar escrito assim, ó: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Irmãos, esse texto não é tão literal como a gente pensa. Numa interpretação simples, ele até pode dizer o seguinte: ó, esse texto aqui, sabe aquela pessoa que chorou por muito tempo, que buscou a sua vitória, que ela perseverou e depois Deus deu a vitória? Amém, glória a Deus, pode representar isso sim. Mas se a gente for olhar a Bíblia como um todo, a gente vai lembrar que a noite, na verdade, representa a vida nas trevas. A noite vai representar a vida no pecado, sabe? E no pecado tem choro. No mundo há aflições. No mundo tem dificuldade. No mundo tem sofrimento. Mas nós temos uma esperança. A esperança do amanhecer. Porque o amanhecer representa a nova vida em Cristo Jesus. O amanhecer representa o dia que Ele vai enxugar toda lágrima. Sabe, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais medo, não vai ter mais frustração, não vai ter mais tédio. E então nós venceremos definitivamente o desânimo. Amém? Você crê nisso? Então, porque Ele venceu o mundo, nenhum desafio é maior que Ele. Você crê nisso? Fique de pé nesse momento. Eu queria orar com você. Sabe, se Ele venceu o mundo, não tem mais desafio que nos desanima. Se Ele venceu o mundo, não tem mais medo que tira o nosso ânimo. Se Ele venceu o mundo, a frustração não pode roubar o nosso ânimo. Se Ele venceu o mundo, o tédio não pode roubar o nosso ânimo. Então, parafraseando meu amigo pastor Gessé, nós não teremos mais dias acinzentados. O de hoje estava acinzentado, você percebeu? Né? Sabe, e esse dia acinzentado parece que ele bate uma tristeza quase que natural, né? Só ele fala assim: nossa, que dia triste, misericórdia. Sabe? Mas os dias acinzentados, eles servem sim para nos mostrar a realidade do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E porque nós não somos do mundo,
nós não precisamos mais valorizar dias cinzas como os de hoje, ou dias cinzas como os dias de sofrimento que você tem passado. Mas nós podemos depositar a nossa esperança no amanhecer de Jesus Cristo na nossa vida. Então nós podemos ser reanimados por Ele. Nesse momento eu queria orar com você, sabe? E eu queria fazer uma oração especial. Nós vamos ouvir uma canção, queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos ouvir uma canção. E se você entendeu que essa palavra foi para você, eu queria que você viesse aqui na frente. Nós, pastores, nós vamos orar por você, declarando que hoje é dia de um novo ânimo. Hoje é dia de amanhecer na sua vida. Hoje é um dia que você vai sair daqui renovado, transformado pela palavra de Deus. Amém? Feche os seus olhos.